Olá, aqui Giovanni Perger e vou estar fazendo uma apresentação inicial aqui, na verdade é mais um brainstorm de uma série de materiais que quero divulgar em julho a respeito de como que a gente pode trazer a neurociência para dentro do nosso consultório de uma maneira simples, de uma maneira que não exija recursos tecnológicos maiores e que isso possa ter um efeito importante em termos da contribuição para o tratamento dos nossos pacientes. Então vou dar um panorama aqui do que nós vamos ver em seguida, que tem por objetivo tanto mostrar o que está esperando para esse mês de julho e também em função de que eu estou testando novas ferramentas na tentativa de profissionalizar cada vez mais os materiais do portal, e essa é uma primeira dessas tentativas e está sendo um grande prazer compartilhar com todos esse processo de aprendizagem. Então eu vou fazer uma série de vídeos em que inicialmente eu vou mostrar uma gravação do meu consultório, eu sozinho, como que eu faço na prática para trazer a neurociência dentro da terapia. Então a gente vai ver aí que não é necessário muito mais do que uma prancheta e uma folha de papel. Isso é o suficiente para que a gente consiga usar um grau de complexidade que seja compreensível para o paciente. Então, um dos pontos que eu vou mostrar é como que na prática eu faço essas demonstrações para os pacientes. Daí eu vou discutir uma das histórias a respeito de um paciente muito cético em relação à terapia cognitiva, que argumentava que ele conseguia reconhecer as distorções de pensamento, mas não tinha um efeito sobre as emoções. E ele teve uma grande melhora na medida em que ele entendeu, do ponto de vista biológico e evolutivo, o porquê disso acontecer. Então aqui um dos pontos que vou apresentar, não que eu vá dar uma aula sobre neurociência, mas eu vou apresentar inicialmente uma ideia básica a respeito da organização hierárquica do nosso cérebro, onde a gente tem no nível mais fundamental, mais nuclear, as estruturas mais primitivas, em que aqui temos o tronco cerebral, que compõe então um conjunto denominado de complexo reptiliano. Acima dele, ocupando como se fosse uma segunda camada evolutiva, nós temos o conhecido sistema límbico, que já é, em termos evolutivos, algo verificado em mamíferos e não em outras espécies. E, por fim, a área mais externa, nós temos o neocórtex, que, então, especificamente a parte frontal é o que nos torna humanos. De uma maneira um pouco mais simplificada, a gente pode pensar então nessas três grandes camadas, três cérebros diferentes que a gente tem, que carrega dentro de cada um de nós toda a história da evolução das espécies. Aqui, então, o que eu vou mostrar e o foco da discussão, que não vai ser na neurociência, é como que esse conteúdo que a gente viu aí a partir de recorte nos livros aparece no consultório. Então, eu vou mostrar um material que eu fiz durante uma sessão. A folha não estava amassada, eu fui jogar fora a folha, depois terminou a consulta e depois eu resolvi juntar para mostrar, então não estava assim, em que nós
vemos como que, de uma maneira simples, com um desenho rudimentar, essa mesma ideia aqui, que pode ter um grau de complexidade maior, foi colocada então para se focar num ponto específico, que eu vou contar o caso do paciente então que estava descrente na TCC por não perceber um efeito emocional dos seus pensamentos racionais. Depois disso, eu vou entrar numa outra área, onde eu vou trazer o caso de uma paciente que estava com muita dificuldade de reconhecer que ataques de pânico que ela tinha eram apenas uma manifestação da ansiedade. E o principal argumento dela era de que ela não estava pensando em nada ansiogênico e os ataques vinham do nada. Então vou mostrar como que eu usei esse modelo das duas rotas que uma informação sensorial tem no cérebro e como que essas duas rotas podem fazer com que a pessoa possa ter um ataque sem que ela tenha consciência da informação que está sendo processada. Então aqui, mais uma vez, a gente vai ver a diferença entre o que vemos nos livros, que está expresso aqui, e no consultório, como que isso aparece. Então essa aqui foi a representação que eu fiz, no caso, na sessão para psicoeducar em relação a esse porquê um ataque de pânico pode vir do nada e o quanto que não estar consciente de algo não significa que a gente não esteja prestando ou que a gente não esteja processando a informação. Então aqui a gente vai discutir o quanto que estar consciente do processamento da informação é apenas uma parte do nosso trabalho, da nossa atividade cognitiva como um todo. E que daí eu vou entrar em detalhes do caso, como que esse entendimento das chamadas duas vias, a via rápida e a via lenta, fizeram toda a diferença quando a paciente estava, então, pouco disposta a reconhecer a ansiedade dela como sendo problema, e daí passou a reconhecer o elemento psicológico nesses sintomas físicos que ela sentia em função do pânico. Então, aguardem que, assim que eu dominar essas novas ferramentas, eu vou fazer um material bem bacana para mostrar realmente na prática como é que a gente traz a neurociência para o nosso consultório.